Vai a júri popular nesta terça-feira o homem acusado de matar uma médica, a Thalita da Cruz Fernandes. Esse crime, gente, chocou o Brasil todo. O corpo dela foi encontrado dentro de uma mala. O julgamento está marcado para hoje, às 1h30 da tarde, no fórum aqui de Rio Preto. E por isso, a Larissa Lima, a Lari já está por lá, acompanhando toda a movimentação, está ao vivo aqui conosco e vai trazer mais informações. Lari, boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Josi, uma ótima tarde a você e a todos que acompanham o BG de hoje. Exatamente, vai a júri popular aqui no Fórum de São José do Rio Preto por volta da 1h30 da tarde. O réu, então, Davi Isaac Martins, atualmente com 28 anos. Ele é acusado de matar a golpes de faca e também, depois disso, ocultar o cadáver da médica Thalita Fernandes em agosto de 2023. Crime grave, bárbaro, de uma violência tamanha que foi registrada na nossa região no ano de 2023, causou grande mobilização e segue sendo refletido até hoje. E aqui, agora, portanto, no Fórum de São José do Rio Preto, aí por volta da 1h30 da manhã, Davi, então, será julgado a júri popular por conta dos crimes de homicídio qualificado e também ocultação de cadáver. Só para a gente relembrar um pouco mais, Josi, desse caso triste, grave que ocorreu em 2023, Davi, então, tinha um relacionamento com Thalita há cerca de 3 anos. De acordo com as informações que apontaram aí, né, nesta investigação conduzida pela Polícia Civil daqui de São José do Rio Preto, Thalita teria tentado, então, terminar esse relacionamento com ele, só que aí eles acabaram entrando em uma discussão e nesse momento Davi teria, então, golpeado a vítima com vários golpes de faca e depois disso teria, inclusive, colocado ela em uma mala na tentativa de ocultar o cadáver da vítima. De acordo, né, o que apontaram também as investigações, Davi, inclusive, foi visto por imagens das câmeras de segurança, né, deixando o prédio no dia do crime. Josi, antes de eu continuar um pouquinho mais do histórico, eu vou pedir para o Gil Barbosa mostrar para a gente a movimentação que começou aqui agora no fórum. Inclusive, enquanto nós estávamos ao vivo, o pessoal já colocou uma faixa dizendo toque, ria e sambe como a Thalita. Isso porque, Josi, a jovem, a médica, tinha, né, esse ato diretamente na Faculdade de Medicina daqui de São José do Rio Preto. Ela fazia parte do grupo ali que realizava como se fosse uma bateria, né, dessas escolas de medicina, Faculdade de Medicina, e Thalita fazia parte ali do chocalho. Ela tocava, inclusive foi até homenageada na FAMERP daqui de São José do Rio Preto. O pessoal está pedindo para retirar aqui por conta da autorização, Josi, mas o pessoal brevemente realizou esta singela homenagem aqui por Thalita. Vários colegas, né, dela aqui da época da faculdade presenciaram, aqui estão presentes nesse momento aqui no Fórum de São José do Rio Preto para pedir justiça por Thalita. Para a gente relembrar agora um pouco mais da continuidade, Josi, desse caso. A jovem, então, foi morta após diversos golpes de faca, principalmente na região do pescoço. De acordo com as investigações, o objetivo, né, de Davi era se desfazer das provas do feminicídio, mas, portanto, o zíper da mala na qual ele tinha colocado Thalita havia rasgado. O crime foi descoberto, Josi, no mesmo dia, inclusive, por familiares de Thalita. Nós conversamos com eles mais cedo. Mas antes disso, Josi, a gente tem uma outra novidade nesse caso que chama muita atenção, que foi uma carta que foi então divulgada pela a defesa do acusado, onde ele se desculpa pelo crime cometido. Nós conversamos mais cedo com a advogada de defesa do réu. Ela trouxe mais detalhes em relação a isso. Vamos ouvir a doutora. Na verdade, quando esse caso chegou para nós há 2 semanas, que praticamente é um tempo recorde para montar uma defesa, ainda mais de uma importância dessa, né? Nós tentamos entender quem era Davi. Porque nós não tivemos, assim, material de trabalho dentro desse processo que determinasse o que teria levado, motivado a acontecer um crime dessa importância, dessa gravidade. Então, nós fomos buscar familiares, colegas, amigos, pessoas que conviviam com o Davi para saber quem ele era. E após isso, nós fomos até o presídio, nós tivemos o primeiro contato com ele e a todo momento ele dizia que estava arrependido. A primeira fala que ele me disse, quando eu me apresentei como advogada de defesa dele, ele falou: doutora, eu sei que eu errei.
eu estou muito arrependido. Eu quero pedir perdão a toda a família, eu quero pedir perdão a todos os médicos, a todo mundo que eu feri, que eu magoei por conta disso. E essa não foi, assim, uma motivação nossa, de que ele viesse a público pedir perdão. Foi uma motivação dele a ter contato conosco. E tudo isso, há indícios de que houve alguma coisa que motivou aquilo que vai ser hoje fortemente discutido e explanado no plenário do júri. É que seja um justo julgamento, que nós tenhamos paridade de armas para que ele tenha um justo julgamento e que ele pague pelo que ele fez, pelo crime que ele cometeu, na proporção que ele cometeu. Nós pedimos também assim que as pessoas que estejam ali, elas se desnudem de muitas falácias que foram veiculadas pelas redes sociais, por mídias, porque a verdade dos autos é um direito que a família tem de saber o que realmente aconteceu. E é com este intuito que nós vamos adentrar o plenário hoje. A advogada ainda relatou, Josi, que não deu tempo, não teve um tempo hábil para pedir realmente o exame de sanidade mental de Davi. Na carta que nós tivemos acesso, Josi, eu vou ler até alguns trechos para o pessoal que está em casa. Davi fala que ele não é um monstro, como o descrevem, e que ele é um humano, primeiro de tudo, e que reconhece o erro, pois estava sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas. Pede perdão também não só à família da jovem, mas também a todos os funcionários, a saúde pública, enfim. Ele traz mais detalhes em relação a isso que consta neste documento. Nós conversamos, Josi, mais cedo, como eu disse, com os familiares de Thalita, que ainda tem que lidar com essa perda absurda, tão enorme que foi a morte da jovem de uma forma tão trágica. Nós conversamos com a mãe, Josi, que relatou como tem sido toda essa situação e como foi também no dia dos fatos, como ela ali teve essa percepção de que algo estava errado, inclusive também de uma certa desconfiança envolvendo o Davi. Minha mãe já tinha mandado mensagem cedo. E aí à tarde, era 1h30, assim, a minha mãe me ligou, falou: "Ah, Ju, a Thalita não tá respondendo". Só que eu falo que a gente, assim, é meio neurótica, assim, de achar que ia acontecer alguma coisa, e a Thalita ficava brava com isso. Ainda na hora eu falei assim: "Ai, mãe, ela não vai gostar". Mas mandei mensagem, ainda a mensagem que eu mandei, eu falei: "Thalita, responde a vovó que ela tá preocupada". Aí não respondiam, aí eu peguei, fiquei mandando, aí acho que a gente sente, eu comecei a ficar preocupada, porque a gente sabia que aquela semana o último plantão dela tinha sido na quarta-feira, então ela estaria em casa. E a Thalita era assim também, ela falava, mesmo morando aqui e morando sozinha, ela falava onde que ela ia, a gente sabia a rotina dela. E aí, mas quando eu percebi mesmo foi que ele respondeu, Ele se passou por ela no celular e aí ele falou assim: "Está tudo bem, sim". E a Thalita não falava assim. E para minha mãe também respondeu, pois dia cansativo. À noite a gente conversa e a gente sabia que ela não estava de plantão. Aí nessa hora deu desespero. Foi como eu tô 10 horas daqui, aí eu liguei para uma amiga dela que morava na rua dela. E aí eu não tinha o telefone dele, eu pedi para ela me deu, eu liguei, ele me atendeu. Aí ele falou: "Ah, a gente teve uma discussão e a Thalita saiu para a rua". Aí eu falei: "Mas a Thalita não faria isso. E se ela tivesse saído, ela teria ido para essa amiga, que na época era uma das melhores amigas dela". Então aí a gente começou a ver. E aí essa amiga falou assim: "Nossa", eu falei, ela vai achar ruim com a gente, mas vai lá pro prédio. Aí a amiga dela falou assim: "Ju, eu tenho umas roupas dela aqui, eu vou fingir que eu vou devolver". Aí eu falei, ainda insistia, sabe? Falei: "Nossa, ela vai xingar a gente". Aí a amiga pegou e falou assim: "Ai, deixa ela xingar, mas eu também tô achando estranho". E aí foi quando a amiga dela foi pro prédio. E aí eu já saí de lá onde eu moro. E a gente começou a ver, porque aí ele não abria a porta, ele estava lá dentro, o porteiro interfonava, ele não deixava ela subir. E foi quando a gente começou a perceber. E aí eu já estava no caminho, eu fiquei sabendo da notícia no caminho.
E ela ficou lá, mas ele passou por ela, ele saiu do prédio e passou por ela. Hoje eu falo que eu tô com uma força que eu não sei de onde, assim, mas a Thalita era assim também. Então, não sei se daqui a pouco eu vou desabar. Onde eu cheguei aqui foi muito difícil, porque a gente vinha aqui para visitar ela. Eu tenho uma foto dela aqui em frente, de quando a gente veio fazer a matrícula. Então, assim, ontem, quando eu cheguei, eu senti mais. Mas eu quero tentar, eu quero que seja diferente, sabe? Eu não tô com aquele pensamento, não sei se alguma família tem esse pensamento, mas de uma pessoa normal, ai, a justiça aqui não dá nada, não vai dar em nada. Eu acho que ela teve um propósito. Então eu quero que mude isso, que o dela seja diferente. Eu acredito que a justiça vai ser feita, que ele vai ficar o tempo que para pagar tudo que ele fez, não vai devolver a minha filha, não vai. Mas eu acho que tem que ser diferente, porque eu acredito que as pessoas, os crimes estão tão assim por causa que acreditam que não vai dar em nada. Então eu acho que o dela vai ser diferente. Eu preciso acreditar nisso. Hoje é o que eu posso fazer por ela. Essa foi a fala emocionante da mãe de Thalita, Juliana Josi, que relatou para a gente um pouquinho de todo o contexto histórico. Inclusive, não só dessa desconfiança que eles tinham em relação ao comportamento de Davi, como também no período ali em que a filha não respondia, na qual ela notou que algo estava errado, o pedido de ajuda para uma amiga para ir até o apartamento, ver o que tinha acontecido com a filha, até a triste notícia da morte da jovem que morreu dessa forma tão lamentável. Uma situação, Josi, um caso que tem mobilizado grande parte dos estudantes, das estudantes aqui da FAMERP de São José do Rio Preto, toda a comunidade por si só. Pelas imagens do Gil Barbosa, a gente mostra nesse momento para vocês a mobilização aqui em frente ao Fórum de São José do Rio Preto. No início, quando nós entramos, o pessoal ainda não havia chegado, agora todo mundo chegou, vários cartazes. Pelas imagens do Gil a gente vê muitas meninas pedindo, falando um pouco também da gravidade do crime de feminicídio no nosso país. A cada 6 horas uma mulher morre, pedindo justiça pela vida da jovem, pelos direitos de viver e existir. A morte de Thalita gerou, Josi, uma total comoção. Não só nas redes sociais, mas em toda a sociedade. E agora a gente vê no dia do julgamento, no fim dessa história tão triste, grande parte das pessoas aqui mobilizadas, pessoas que são estudantes que tiveram contato com Thalita, como por exemplo essa jovem que vai conversar com a gente aqui agora. Larissa, conta pra gente, qual que é o contato que você teve com a Thalita, como está sendo representar aqui nesse dia? A Thalita, ela foi da nossa bateria, a Batorada Vaca Magra. Ela já tocou vários instrumentos na bateria. Ela era uma pessoa muito, muito especial. Não tinha quem conhecia a Thalita que não ficava impressionado com ela. Ela foi uma das pessoas mais especiais que eu já conheci na bateria, que eu já conheci na faculdade. Lidar com tudo isso está sendo muito, muito difícil. Está sendo muito difícil estar aqui hoje, mas a gente está tentando se mobilizar o máximo possível para garantir que a justiça pela Thalita seja feita, assim como a gente precisa fazer por todas as outras mulheres, mas hoje a gente está aqui representando a Thalita mesmo. A gente vê, muito obrigada pela participação. Gil Barbosa mostra agora, Josi, Juliana, a mãe de Thalita chegando aqui no Fórum de São José do Rio Preto, muito emocionada. Ela tem o apoio ali do marido, também do filho. A Gil mostra pra gente agora, realmente uma comoção muito grande por conta de toda essa situação. A avó, a gente conversou com ela mais cedo, está muito emocionada, Josi, pela dificuldade. É muito difícil, Josi. É muito difícil, gente. Precisa justiça nesse país, que eles pagam a pena inteira, não saia nenhuma saidinha, nada, que eles cumprem tudo que eles fizerem, que eles cumprem a pena todinha, não tem saidinha, não tem desculpa. E as mulheres que ficam atentas, quem põe dentro de casa, gente, pelo amor de Deus, olha o que ele fez com a minha neta.
É muito triste para nós, ela era tudo na nossa vida, tudo, tudo. Muito difícil. A avó da Thalita agora ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral, Josi. Vou até pedir licença para dar um abraço, porque eu acho que no momento desse a gente tem que oferecer a maior empatia, né, Josi? Uma situação muito complicada, um caso que trouxe grande comoção e que arrastou realmente aqui agora milhares de jovens, várias jovens, para vir, né, lutar por justiça, a justiça que a Thalita merece. Volto com você. Olha, é tão duro, né? É tão pesado a gente mostrar isso. Eu acredito que a Lari, que está lá acompanhando de perto também, ela tem a mesma sensação que eu, né? Porque é tão difícil, né? Por mais que a gente tenha experiência nesses casos, né? Que nós já mostramos outros casos assim terríveis de feminicídio. Mas toda vez que a gente traz uma mãe desesperada, essa senhorinha e essa avó desesperada, segurando a foto da neta, chorando, implorando por justiça, sabemos que nada vai trazer de volta a Thalita, né? É uma dor imensa, né? Até porque todo mundo fica tentando compreender por que ele teria feito isso. Ô Lari, só para eu dispensar você, eu vou continuar comentando sobre esse caso. Só atualiza para mim se o acusado já chegou aí no fórum, porque com certeza ele vai entrar, não pela frente, claro, né? Tem uma entrada específica também, uma entrada isolada, mas ele já chegou no Fórum de Rio Preto, ele já está por aí? Ô Josi, essa informação não foi confirmada para a nossa equipe, mas a gente pode apurar aqui rapidinho e passar também essa informação para você. Mas o que a gente sabe é que, como de praxe em todos, né, os júris que acontecem aqui no fórum, eles precisam chegar com uma certa antecedência, uma antecedência de pelo menos 1 hora, o que já deve estar acontecendo, isso porque o júri já está agendado aí para 1h30 da tarde e deve iniciar já aqui em São José do Rio Preto. Tá bom, Lari, obrigada. Eu até vou pedir um favor para a Lari, para toda a nossa produção, para a nossa equipe. Lari, pede para o Gil mostrar mais uma vez toda a movimentação aí no Fórum de Rio Preto, porque é o assunto do dia hoje, de grande comoção, de revolta para muitos também. Na época a gente acompanhou esse caso de perto, eu acompanhei de perto também, e a gente até estava trazendo algumas imagens de toda a movimentação que foi no prédio, né? Do assassinato, aí do dia do assassinato da Thalita e depois também de alguns dias, você estava acompanhando conosco enquanto a Lari trazia todas as informações, inclusive, se der para a nossa produção dividir a tela e colocar aquelas imagens novamente, ele agiu friamente. A gente não precisa ser aqui um advogado, ser um especialista na área para falar. Essa imagem que ele estava no elevador, vocês percebem como ele agiu de uma maneira tão cruel e fria, que ele sai tranquilamente do prédio e quando ele está no elevador, ele ainda, gente, limpa as mãos com álcool gel. É um verdadeiro psicopata, né? Se a gente conversar com qualquer profissional que entenda desse comportamento psicológico que ele teve, é um psicopata, gente, é um psicopata. Matou friamente, com requintes de crueldade, colocou essa jovem dentro de uma mala e eu digo mais porque eu lembro na época que houve relatos e depoimentos de familiares também que essa jovem, a Thalita, ajudava esse rapaz, prestava todo o apoio para ele, ajudava financeiramente para ele fazer o que ele fez. Matar essa menina e até agora a gente não entendeu o porquê. Aí escreve uma carta e diz que está arrependido, que estava sob o efeito de álcool. Será que estava realmente? A gente viu ele saindo ali do prédio, né? Será que realmente ele estava embriagado? Olha só, mais uma vez. Olha como ele sai tranquilamente do apartamento, limpa as mãos, como se nada tivesse acontecido. É uma cena que eu lembro até hoje, que na época eu ainda questionei. Eu falei, olha como que para ele foi algo tão normal, depois dele ter matado friamente, cruelmente uma pessoa. Que a justiça seja feita, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas eu espero que essa família fique em paz e que a justiça seja feita. A gente vai continuar acompanhando ao longo aqui do nosso Balanço Geral, trazendo todas as informações. A Lari, qualquer coisa, volta com a gente ao vivo aqui. Tem passagem liberada aqui para a gente atualizar, mostrar o que está acontecendo ao vivo no Fórum de Rio Preto. Olha, mais uma vez as imagens ao vivo. A frente do fórum está tomada por esses estudantes com faixas, cartazes.
as meninas, as alunas pedindo também o fim do feminicídio, a justiça, olha, justiça por Thalita. Olha só, tem uma outra faixa, a cada 6 horas uma mulher morre, pelo direito de existir, pelo direito de viver. Assim como muitas que se foram, né? E que às vezes a justiça acaba não sendo feita, porque temos aí inúmeras falhas. A gente segue acompanhando. Obrigada, Lari, pela sua participação.